E hoje, 2 de setembro, é celebrado 75 anos do fim oficial da Segunda Guerra Mundial. Você vai ver agora uma reportagem que conta os acontecimentos que levaram ao fim desta guerra tão emblemática e as medidas tomadas pelo mundo para evitar que outro conflito dessa magnitude voltasse a acontecer. Nos altos e baixos da história humana, ao longo de seus muitos séculos, sempre houveram guerras, fosse por disputas de territórios, ideologias ou tantas outras questões. Mas no século XX foi a primeira vez que as batalhas ultrapassaram as trincheiras e atingiram inocentes de forma intencional. As duas guerras mundiais, mas especialmente a segunda, destruíram dezenas de países e custaram mais vidas do que somos capazes de contar. Os números não são precisos, mas estima-se que de 70 a 85 milhões de pessoas morreram na Segunda Guerra Mundial. Só civis foram mais de 50 milhões, sem contar militares e as incontáveis vidas perdidas nos campos de concentração durante o Holocausto nazista. No caso, por exemplo, você tinha os aliados e o eixo foi a exaustão completa. Até durante um período da guerra, a Alemanha, ela rapidamente expandiu seu poderio pela Europa, França ali, bombardeou Londres, invadiu países, e o Japão ele tinha a mesma política expansionista, militarista no Pacífico também, e a Itália fascista. Só que a partir principalmente da entrada dos Estados Unidos e da União Soviética, que eles entram num segundo momento, isso é importante lembrar, mas a partir do momento que eles entram na guerra, a balança pende, e a rendição alemã ela é por exaustão completa. Então foi uma guerra que foi levada às últimas consequências mesmo. Então a guerra no teatro europeu termina no início de maio de 45. Mas o fato é que o Japão não capitula em maio. Ele continua lutando. E a guerra no Pacífico se mantém de forma extremamente violenta, suicida, inclusive, por parte dos japoneses, que já estavam cercados, já não tinham mais a sua marinha operante no apogeu. Eles tinham a maior marinha do mundo, se consideravam assim, pelo menos no contexto da guerra, mas o Japão simplesmente não cedia. E o fato é que em agosto de 45, no dia 6 de agosto, então os americanos fizeram o primeiro bombardeio atômico da história. Destruíram a cidade de Hiroshima com uma bomba chamada Little Boy, à base de urânio. E no dia 9 de agosto, então, Nagasaki foi destruída com uma bomba chamada Fat Man, à base de plutônio. Então, em setembro, no dia 2, finalmente, oficialmente, a Segunda Guerra termina com o Japão rendido. Em 2 de setembro de 1945, logo após a rendição do Japão ser assinada, marcando o fim oficial da Segunda Guerra Mundial, é com minha mais ardente esperança, e certamente a esperança de toda a humanidade, que neste momento um mundo melhor irá surgir no sangue do morticínio do passado. Depois da Segunda Grande Guerra, existia na comunidade internacional um sentimento generalizado de que era necessário encontrar uma forma de manter a paz entre os países. E em outubro de 1945, o mesmo ano do fim da guerra, surgiu oficialmente a Organização das Nações Unidas, a ONU, cujo objetivo é buscar a paz e o desenvolvimento mundial por meio da cooperação entre os países. É terrível precisar de uma tragédia para aprender alguma coisa, Vamos imaginar a Segunda Guerra, Após a Segunda Guerra foi feita a Declaração Universal dos Direitos Humanos, Mas precisaria uma guerra para se reconhecer determinados direitos, Então essa é a primeira questão, É necessário às vezes uma tragédia para se aprender, Ficar buscando valor pedagógico nas tragédias e nas crises, Então assim, ensinamentos existiram, medidas foram tomadas,
determinadas ideias, determinados programas políticos, eles foram execrados. Uma guerra que terminou por exaustão e com boa parte do mundo destruído. E que hoje, 75 anos depois, esse feito é celebrado e principalmente lembrado. Afinal, o passado não pode ser esquecido. Nós, como historiadores, né, a gente sempre está dizendo o papel do historiador geralmente é ir lá e apontar, né, não esqueça disso, né. É uma função social, né? Nós temos as responsabilidades acadêmicas, mas tem uma função social, não se esqueça disso. Todos os anos, em agosto, os japoneses relembram os ataques em Hiroshima e em Nagasaki. Os alemães reconstruíram o país depois da guerra, mas você consegue perceber de forma intencional muitas lembranças da guerra. Então as igrejas foram reconstruídas, mas você encontra ainda um ou outro ponto nessas reconstruções onde foi deixado intencionalmente ali alguma lembrança da guerra, para que as crianças, as novas gerações não esqueçam o que aconteceu. Não esquecer. Só quem viveu uma guerra entende o seu horror. E é olhando para o passado com cuidado e atenção que podemos garantir o nosso futuro.